Conheça, transforme e blinde a sua mentalidade de crescimento. Olá, Fênix! Como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra I, do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia, e de introspecção diária. Nos capítulos anteriores, nós vimos as pedras fundamentais dessa área, a importância de se perceber as emoções e quanto as emoções influenciam nos nossos resultados. Portanto, observe e escale as emoções do descendente para o ascendente, do vicioso para o virtuoso. Usamos as ferramentas do mindfulness, o treino da atenção plena, as afirmações, as visualizações e a escrita, porque a mente precisa de treino, ela está sempre pensando. Portanto, ela precisa de um foco saudável, senão ela fica no foco vicioso. E a roda mais leve, ela é a materialização dessa introspecção diária. É lá que você anota como você está se sentindo, é lá que você observa a sua evolução, é lá que você para um momento para se perguntar e preencher: como é que eu estou me sentindo? Porque nós estamos aqui trabalhando a cura do ciclo de dor. E esse ciclo de dor e ferida da criança interior, ele não começou em você. Ele é transgeracional, veio da sua infância e antes da sua infância. Vem passando de geração em geração. E é uma escolha, ok, eu escolho, termina em mim e faço o que é preciso para isso. Porque o sofrimento é sempre resistência ao que é. A dor, ela é inevitável, mas o sofrimento, ele é opcional. Sim, tem o que nós gostaríamos que fosse, tem o que gostaríamos como fosse e tem o que é, como foi. É sobre treinar, reconhecer rapidamente o sofrimento e fazer os ajustes, acolhendo, integrando, contextualizando e transformando. Porque aqui nós estamos abrindo espaço para a intuição. A intuição é o olhar a partir de dentro de si. É a bússola da vida leve. E sim, aqui nós partimos do pressuposto que tudo é perfeito como é. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E sempre colabora para o bem. E aí? Você está fazendo introspecção diária ou repetição diária? Básicos ou automáticos? Não dá para treinar a consciência de forma passiva. Aquisição de conteúdos bons e divertidos que até elevam de alguma forma sem ação é pura obesidade intelectual. E no áudio anterior nós juntamos mais um tijolinho. Temperança. Você não vai ter, apenas não vai ter, se desistir. É sobre ter coragem de ver a situação atual como ela está. Fazer a autocondução virtuosa e compassiva, sabendo o que se quer. Autoconduzindo, sabendo para onde se está indo. E pagar o preço que custa. Bora avançar? Conheça, transforme e blinde a sua mentalidade de crescimento. Esqueça a força de vontade. Precisa de muita força, a força de vontade. Não dá para se manter a força de vontade ao longo de muito tempo. Ela tem muita resistência. Precisa fazer ajustes. Siga as coordenadas do MAPA, o Mapa da Transformação. Ontem nós falamos do início e hoje nós vamos falar da primeira letra, a mentalidade. Mentalidade, também chamada e comumente vista como mindset. Já tem uns anos que se é falado sobre isso, principalmente no desenvolvimento pessoal. Mindset, em resumo,
é como você pensa. E por que você pensa dessa forma? Já existe muito material que você pode pesquisar. Nós estamos em plena era da informação. Se você tiver interesse, eu não vou ficar explicando profundamente o que é mentalidade, quais são, usando toda a logística e o embasamento científico que a neurociência traz. Não é sobre isso. Já tem material. Se isso te interessa, procure. Mas, em resumo, é como você pensa. A origem, como tudo, vem da infância. Só que a gente já está falando por aqui, né? Não é só da infância, é transgeracional. E nós seguimos repetindo até algo, entre aspas, acontecer ou deixar de acontecer. É a vida pesada? É a gente fazer e não alcançar? Ou ser tudo muito pesado? E 99,999999999% disso é inconsciente. A gente faz no automático. Quando vê, a gente já fez, já foi. Por quê? Porque nós estamos repetindo esse comportamento há muito tempo mesmo. Como eu falei, vem da infância, só que esse comportamento vem sendo repetido de forma transgeracional. Existem dois tipos essenciais da neurociência, que é chamado da mentalidade fixa ou mindset fixo e a mentalidade de crescimento ou mindset de crescimento. A mentalidade fixa são frases como: se eu não sei fazer, não quero nem tentar. Se é difícil, eu desisto. E a mentalidade de crescimento tem falas como, por exemplo, se eu erro, eu vou tentar de novo. E outras frases como: ouvir como as outras pessoas fizeram, nossa, me inspira. A base da mentalidade, como eu falei, vem da infância. Portanto, ela se forma de 0 a 7 anos. É o que os adultos importantes na nossa vida nos falaram repetidamente, nos estimularam ou nos castraram até os 7 anos. E dos 7 aos 14, que é quando a gente começa a fase de explorar o mundo fora, treinar fora, esses valores, essas falas, elas são reforçadas e faz uma primeira camada de reforço. E então nós seguimos uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa. Porém, contudo, todavia, como nós já falamos, nós temos diferentes áreas na vida. E sim, nós podemos ter uma mentalidade de crescimento em determinadas áreas e mentalidade fixa em outras. Por exemplo, no relacionamento eu tenho mentalidade fixa e eu tenho mais dificuldade de ter resultado. Mas profissionalmente eu tenho uma mentalidade de crescimento, então eu tenho mais facilidade. Portanto, a mentalidade, o mindset, ele não é global, ele pode ser subdividido por áreas. É interessante que, como nós temos, aspas, sucesso em uma área, a gente fica só nessa área e melhorando cada vez mais essa área. Lembra que eu sempre falo das facetas do diamante? É preciso olhar as outras facetas, não ficar naquelas lá que a gente tem mais facilidade? Tem a ver com isso também. Porque existe uma frase de Jung, salvo engano eu já falei aqui na Fênix, mas eu vivo falando na vida. Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. É o destino. Era para ser assim. Não. Nós temos o poder de fazer ajustes. O principal é torne consciente. O algo acontecer na vida, entre aspas, é justamente isso, é a vida dando um tapa, é a gente tomando uma rasteira da vida, ou alguma coisa muito desafiadora acontecer conosco. Aí a vida vai fazer a gente tornar consciente, ou então a gente torna consciente porque a gente percebe que está muito difícil, está muito dolorido, que difícil, hein? E nós queremos mudar. Portanto, torne consciente pelo amor, porque senão vai vir consciente pela dor. E escolhe e treine a mentalidade de crescimento. E então, blinde a sua mentalidade. Por que blindar? Porque o meio que você está, lembra que é transgeracional?
O meio familiar que você veio, ele não vai mudar. E a primeira tendência é a gente querer ficar tentando mudar os outros, mudar o nosso meio. E não, é primeiro dentro. E nos concentrarmos dentro. É blindar a nossa mentalidade, mas com amor. E superar o efeito manada, o ir igual a todo mundo. Nós vamos começar a ir diferente de muitas pessoas, pessoas que nós estamos acostumadas. A gente talvez escute coisas, nossa, tá diferente, nossa, você mudou tanto, nossa, você não é mais a mesma. E é isso, é a gente sustentar o desconforto de nos sentirmos estranhas, de nos sentirmos ovelhas negras, ovelha desgarrada. A gente vai passar por isso. Por isso é tão importante você se unir a pessoas que têm uma mentalidade parecida. Existe muita gente no mundo com essa mentalidade. Portanto, encontre o seu grupo. Eu espero que quando você estiver ouvindo esse áudio, nós já tenhamos os grupos Fênix, porque é exatamente isso que eu tenho construído. Que já tenhamos grupos com encontros semanais, porque isso faz uma enorme diferença. Ouvir e escutar as outras pessoas que estão passando pela mesma jornada é incrível. Mas ouvir fora, certo? Mas aqui eu sempre digo, é primeiro dentro e depois fora. Portanto, blinde aí dentro. O que você tem assistido? Quais pessoas você tem acompanhado? Eu tenho falado tanto sobre isso. O que é que você tem feito? Como você tem se sentido? Hoje é o dia da introspecção diária. E esse momento de introspecção diária é justamente a hora de perceber e soltar as tensões do seu corpo. Como está seu corpo? É esvaziar a tagarelice da mente. É observar as emoções sem julgar. É criar espaço para o processo. Curar a sua dor, a dor da sua criança interior e também a dor transgeracional que tem em você. É o momento de escuta e cuidado, autocuidado. É abrir espaço para a sua intuição. O que é que a sua intuição tem te dito? É primeiro dentro e depois fora, e do centro para as bordas, cíclico e em camadas. Bora para a prática? Faça as anotações no seu Common Place Book. Se algum conteúdo te tocou, pesquise mais. Acima de tudo, preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que ela tem te dito? E o hábito angular dessa área, como está? Como foi essa semana? E a sua lista de afirmações? Você tem se autorizado constantemente? Feito as visualizações? Feito a escrita catártica, enquanto você não tem com quem conversar? Você tem conversado consigo, com seu caderno? E o mindfulness? Esse tempo de meditação? 5 a 20 minutos por dia? Pode ser parado, pode ser parcelado, pode ser em movimento. Apenas faça. Mantenha também o olho no radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de introspecção diária. Como é que foi a roda traseira essa semana que passou? Essa foi a tração da sua bicicleta. O quão pesado foi esse pedal? Foram as ações que você fez ou deixou de fazer em introspecção diária. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você fará nessa semana que está por vir? Como é que você vai blindar a sua mentalidade de crescimento? Pensando nas ações possíveis. Essas ações que estão por vir é a direção da sua roda dianteira. Pense em ações possíveis. É o mínimo leve viável. É sem esforço, é o menor esforço possível, a maior eficiência. Fazendo sempre a RPM, a respiração pausada meditativa, adiando o julgamento, porque é primeiro dentro e depois fora. E fora é como está dentro e só expande quem está no centro. Bora para a nossa oração?
Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer ter uma mentalidade de crescimento virtuosa, saudável e blindada? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!